toda adoração e todo louvor seja dada a Ele que é de direito. Tem crente pentecostal aí, irmão? Se você não sentiu a presença de Deus, se aqui é uma Assembleia de Deus, aqui nós falamos em línguas, aqui nós temos dons espirituais, Deus está presente, Papai está presente na casa. A única convicção que nós temos que ter é que Ele está presente. Ele canta, alabaçou, anadei calabaçá, ele alabaçou. Hoje é dia de você levantar a cabeça e não parar. Deus está dizendo: não pare, fica firme. Alabalabaçou. Abra as vossas Bíblias em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, 13. Vamos ler juntos, irmãos. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mais uma vez. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na Tua presença, Pai. Deus, eu estou aqui, Senhor, para passar aquilo que o Senhor tocou no meu coração. O Senhor falou que ia falar grandemente, Pai, que ia fazer algo sobrenatural. E eu estou aqui para cumprir o meu chamado, Pai. Eu me rasgo na Tua presença para dizer: faça a Tua vontade nesta noite, Pai. Amém, irmãos, podeis assentar. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui, grande temor e tremor também, por que não? Como eu sempre digo, é sempre mais fácil estar ali tocando, mas se Deus chamou, Ele vai cumprir, e Ele vai fazer o que Ele quer. Irmãos, eu sei que vocês acabaram de cantar, mas eu queria puxar um hino com vocês, mas a gente fazer um coral mesmo, só as vozes e o teclado, vamos lá? Eu tenho um Deus que não vai deixar com toda a sua força. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão. Tá muito lindo. O choro dura uma noite, mas a alegria o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
papai é lindo, gente. Eu quero externar um agradecimento primeiramente a Deus e ao Maico pelo convite. Você me paga, cara. Irmão, o texto que outrora acabamos de ler fala sobre perseverar. Toca no seu irmão e diga para ele: não pare, fica firme. Mais forte: não pare, fica firme. A palavra perseverar no dicionário quer dizer ter constância, permanecer, conservar. Ou seja, se você colocou a mão no arado, não olha para trás, permaneça. No grego, proskartério, ou seja, dar continuidade após um grande esforço. Às vezes nós pensamos em desistir com as adversidades da vida, mas se não dá para ir caminhando, vai de joelhos. Se não dá para ir de joelhos, vai rastejando. Mas não pare, não pare, permaneça, tenha constância. Após um grande esforço, ai, mas eu tá doendo, eu não vou parar. Sabe por quê? Porque o meu alvo é o céu. É lá que Deus quer que nós estejamos com Ele. E eu quero voltar um pouquinho em Gênesis. Eu quero falar sobre 5 exemplos de perseverança, os 5 passos até chegar à salvação. Após Deus ter transladado Enoque, a corrupção do mundo vinha aumentando, o pecado da humanidade vinha aumentando. Deus então olha lá do céu e vê a humanidade cada dia mais corrompida. Deus então se arrepende do que Ele havia feito, que era a humanidade. Deus então resolve acabar com a humanidade, até que Ele encontra um homem chamado Noé. E a palavra de Deus, guarda isso, fala comigo: a palavra de Deus, isso, a palavra de Deus veio a Noé e disse a ele: Noé, faça uma arca, construa uma arca gigante, coloque os seus filhos, a sua esposa e os animais que eu te mandar, porque eu mandarei a chuva. Só que Deus não falou para Noé que demoraria 120 anos para poder mandar a chuva. Eu imagino o pensamento de Noé durante 120 anos, porque a palavra foi dada. Noé construiu a arca, Noé pregava, Noé falava: Deus me falou que vai mandar chuva. O povo zombava de Noé. Muitas das vezes a gente fala: Deus me falou, e as pessoas zombam da gente, não entende o que Deus está falando. Mas a palavra de Deus tocou no coração de Noé, e ele permaneceu firme, ele perseverou e construiu a arca. A perseverança de Noé, que durou 120 anos, então Deus mandou a chuva, Deus mandou o dilúvio, e acabou com a raça humana, começando de Noé uma nova geração. O exemplo de Noé que nos dá é sobre a perseverança segundo a palavra de Deus. Mais à frente em Números, a Bíblia vai dizer que a promessa de Deus que havia sobre Israel, ao sair do Egito para a terra prometida, Deus então promete a Israel que iria levar para uma cidade que manaria leite e mel. Porém o povo ficou 40 anos andando no deserto. Mas amigos, esses 40 anos não serviu para nada. Moisés junta o povo e diz: vai lá, espia a cidade, vê se é como a gente está pensando mesmo. Vai lá dar uma olhadinha na cidade. Vai uma grande multidão que Moisés manda os espias e dá uma olhada na cidade. Eles voltam dizendo: Moisés, é impossível da gente conseguir ultrapassar aquelas barreiras. Quem não entendia nada naquele momento começa a ter estudos sobre gigantologia. Eles são muito gigantes, nós não vamos conseguir. Fala comigo: a promessa de Deus. Mas a promessa de Deus era que o povo de Israel iria entrar na terra prometida.
E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porém, a Bíblia vai me dizer que Josué e Caleb, Josué rasga as suas vestes perante a igreja e diz: Deus nos prometeu lá atrás, e Ele vai nos dar a terra prometida se tem uma condição: se Ele agradar da gente, se Ele agradar de nós, Ele vai nos dar a terra prometida. O povo dizia para Moisés: Moisés, nós andamos isso tudo para não conseguir. Mas Josué e Caleb estavam dizendo: a gente vai conseguir, a gente vai perseverar, e nós vamos entrar na terra que é nossa por herança. Josué e Caleb juntou e começou então a perseverar com o povo, segundo a promessa de Deus. A promessa de Deus foi feita, e segundo a perseverança de Josué e Caleb, eles conseguiram entrar na terra prometida. Aquela terra que eram de 2 pessoas para conseguir levar um cacho de uva. O primeiro exemplo foi sobre a palavra de Deus. O segundo exemplo foi sobre a promessa de Deus. O terceiro exemplo é sobre as experiências com Deus. E neste exemplo eu preciso contar um testemunho. Em julho de 2021, eu casei no dia 17 de julho. No dia 25 de julho, eu fui demitido do meu serviço. Recém-casado, eu não sabia como fazer. Foi doído. Eu não tenho vergonha de dizer que, se não fosse pelo meu pai ter levado compra lá para casa, eu não sei o que seria. No dia 25 eu fui mandado embora. No dia 19 de agosto eu sofri um acidente. Deus não me levou porque Ele não quis. Eu lembro que terminou o culto de domingo, eu cheguei em casa, eu chorava tanto. E no final de agosto para setembro, nós descobrimos que minha esposa estava grávida. Recém-casado, desempregado, e a esposa grávida. Tomando remédio, nós não entendemos como ela engravidou. Mas eu cheguei em casa, meu pai sempre fala que eu sou chorão, e eu chorei, deitei no colo da minha esposa e chorei. E eu falei com ela: abaçou. Eu falei as experiências que meu pai teve com Deus, as experiências que eu passei dentro da casa de Deus. Eu passei na casa do meu pai tanta experiência com este Deus, e essas experiências vão me fazer permanecer. Irmãos, tantas pessoas chegaram na gente, a Mislene sabe disso, nos questionaram se era projeto de Deus este casamento, por tantas lutas que a gente passava. Eu cheguei no meu pai falou: meu filho, você tem um exemplo do seu pai. O seu pai, quando está na luta, ele vai para os pés de Cristo. Ele falou: você tem 7 meses até a sua esposa ganhar o bebê, para você conseguir mudar o coração de Deus. A minha esposa está ali, ela é de prova. A primeira coisa que eu fiz é ir para os pés de Cristo. E as experiências que Deus me deu naqueles momentos, nós vivemos algo sobrenatural. E hoje, 7 meses depois da palavra que meu pai me passou, para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus nos prosperou. E hoje eu posso dizer com a boca cheia que é promessa de Deus sim este casamento, e que Deus está sim nesse casamento. Deus me deu grandes experiências com Ele, e nessas experiências eu tenho que falar um pouco sobre a história de Davi, porque a perseverança de Davi foi segundo a experiência que ele tinha em Deus. Davi um dia estava cuidando das ovelhas e os animais vieram atacá-lo. Davi então matou os animais. Davi continuava naquele local,
cuidando das ovelhas. Diga comigo: experiência com Deus. Palavra de Deus, promessa de Deus, experiência com Deus. Davi, então, o pai dele chega até aquele local e diz para ele: meu filho, vai levar comida para os teus irmãos que estão na guerra. Chegando lá, Davi se depara com um grande Golias, um grande gigante, caçoando do povo de Deus, zombando do povo de Deus. Davi então diz: não pode isso acontecer, com meu Deus ninguém zomba. E eu tenho uma experiência com ele lá atrás, que eu perseverei e eu consegui matar os animais que tentavam atacar a minha ovelha. Davi então perseverou segundo a experiência que ele tinha com Deus, e matou o gigante com uma pedrada na cabeça. Os 3 passos são palavra de Deus, promessa de Deus, experiência com Deus. O quarto, eu quero começar dizendo sobre Max Lucado. Quando vai escrever um livro, ele fala uma história interessante. Eu até falei sobre isso hoje no meu status do WhatsApp. Ele diz que havia uma vez um prisioneiro que estava preso em um exílio, onde era todo fechado o local e tinha apenas um furo na parede. E aquele prisioneiro morreu, chegou a morrer. Porém, quando os guardas foram retirar o corpo, o que eles ficaram impressionados, que estava escrito na parede: mesmo que o sol não apareça aqui dentro, mas eu sei que ele está lá fora. Mesmo que não parece que eu seja amado, mas eu sei que eu sou amado. Mesmo que eu não escute o meu Deus, eu sei que Ele virá. Sabe o que é isso, irmão? Quem tem visão além da tempestade, consegue entender que a fé que ele tem em Deus vai fazer ele conseguir. Quem tem visão além dos problemas, consegue entender que a fé em Deus vai fazer ele conseguir. A minha Bíblia diz que havia um homem que era o mais rico do Oriente. Ele tinha tudo que poderia imaginar. Ele tinha uma família bem estruturada, ele tinha riquezas. E um dia o diabo chegou perante Deus e falou: Deus, ele só serve o Senhor porque ele tem tudo isso. Deus então falou para o diabo: toque na riqueza dele. Jó foi lá então e perdeu tudo. Jó, que era mais rico, agora era o mais pobre. Mas a fé em Deus dele nunca se abalou. O diabo voltou perante Deus e falou: Deus, ele só serve o Senhor porque ele tem uma família bem estruturada. O diabo foi lá então e tocou em toda a família de Jó. Ele perdeu toda a família. Até que o momento que a esposa de Jó vira para ele e diz assim: amaldiçoa este Deus e morre. E a Bíblia me permite imaginar, irmãos, que naquele momento Jó virou para o céu e disse assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Irmãos, eu imagino que os amigos de Jó chegavam nele e diziam: Jó, você tinha tudo, não tem mais nada. E eu imagino Jó pensando e olhando para o céu e dizendo: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Sempre será Deus. Eu adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Então o diabo volta para Deus e diz: Deus, ele sabe por que ele não parou de te adorar, Deus? Porque ele tem saúde.
E Deus virou para ele e falou: não, ele tem fé em mim, ele sabe quem que eu sou. E o diabo então, Deus permite, ele toca na saúde de Jó. Jó naquele momento se vê no chão, na lama, passando os cacos nas suas doenças. E você pode virar para mim e dizer: pregador, eu estou todo dolorido, pregador. O meu ego está ferido, pregador. Aqui está sangrando, pregador, não vou conseguir. Jó também, todo imaginou que ele não ia conseguir. Todo mundo imaginou isso. Mas você pode me dizer que você está sangrando, mas eu vou virar para você e vou dizer: ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, tem sempre então que é para desistir, mas eu estou dizendo ainda assim. Jó então perseverou segundo a fé que ele tinha em Deus. Sabe por quê? Porque se tem sangue é porque tem vida. Se tem vida é porque tem esperança. E se tem esperança, persevere. Fica firme, não desista. Tem vida, persevere. Alabaçou. A palavra de Deus, a promessa de Deus, as experiências com Deus e a fé em Deus, tudo isso nos faz perseverar, sabendo que Ele virá ao nosso favor. Alabaçou. E o último exemplo que eu quero te passar, para você ficar firme e perseverar, é o mais importante. A Bíblia vai nos dizer que Jesus vira para o céu e fala assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia faça a tua vontade. Jesus sabia que ia sofrer. Jesus sabia que ele ia ser moído. Jesus sabia que ele ia ser crucificado em um madeiro, mas ele perseverou. Sabe por quê? Porque ele estava pensando em mim e em você que está aqui essa noite. A perseverança de Jesus era para dar a nossa salvação. Jesus sabia que quando ele ia levar as 39 chibatadas, teria 3 pontas que iriam arrancar a sua carne. Ele sabia que o sofrimento dele era ao extremo. Nunca alguém teria sofrido daquele tanto. Mas ele estava pensando em mim e em você. Para hoje muita gente virá para mim e dizer: tá difícil, tá complicado. Jesus sofreu muito mais, irmão. Mas ele perseverou, porque ele sabia que no dia 8 de maio teria gente aqui adorando a Ele. 2022 anos depois teria gente aqui perseverando, sabendo que um dia irá morar com Ele. Entenda isso, a perseverança de Jesus para nos dar a salvação é algo que nós temos que levar adiante. Irmão, nós somos crentes. Crentes passam por dificuldades, muitas das vezes muito difícil, impossível. Mas eu quero te dizer uma coisa: pode vir peste, pode vir dengue, pode vir covid, pode vir o que for, nós vamos ficar firme, nós vamos perseverar, nós vamos ficar firme, nós não vamos pestanejar, nós não iremos olhar para trás, porque Deus tem algo maior para a sua igreja. Fica firme. Deus te deu uma palavra, eu tenho certeza disso. Deus tem uma promessa para a tua vida, eu tenho certeza disso. Deus te deu experiências, e você vai ter uma fé em Deus muito grande, para Ele te dar a salvação. Ele te trouxe aqui para te dizer: fica firme,
Não olhe para trás. Persevere. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.